Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 30 de maio de 2025, 30 de 5 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, ainda na semana da Lua Nova, da lunação de Gêmeos, do dia 27 do 5, a Lua no final de Câncer, e indo para Leão, horário de Brasília, lá para as 17 horas 18 minutos. A Lua já está fazendo uma oposição, finalzinho de Câncer, já está fazendo uma oposição com Plutão retrógrado em Aquário, fazendo uma quadratura com Vênus em Áries, fazendo um trígono, e à medida que vai indo para Leão aumenta esse trígono, com Saturno em Áries, Netuno em Áries, que são em conjunção, e fazendo também um sextil com Urano, ainda neste momento, em Touro. Então aqui é aquela história, lembrando, né? Lua nova, plantar e semear e introspecção. A Lua é regente de Câncer. Então, esse emocional, esse sentimental fica bastante forte, bastante sensível. Nessa oposição que já está fazendo com Plutão retrógrado em Aquário, essa sensibilidade fica muito intensa, muito forte. Como a Lua, que rege Câncer, Câncer faz parte da 4ª casa, como eu falei ontem, fala da ancestralidade, das raízes, da família, do passado, da relação com a mãe, com as mulheres, com o feminino, com a casa, com o lar, com o corpo, primeiro lar. E essa oposição com Plutão retrógrado, isso aí fica muito intenso, muito forte. E aí a profundidade de todos esses assuntos de Câncer, da Lua, e com a sua ancestralidade, o passado, ficam assim mais forte ainda, que a pessoa fica ali querendo aprofundar o entendimento disso tudo. Com esse Plutão retrógrado, fica aí tendo a necessidade, a possibilidade de uma revisão, de um rever e de um refazer todas essas histórias. Percebe? Aí vai falar também, com esse Plutão retrógrado, da sociedade, do social, das amigas, dos amigos e das amizades no emocional e no sentimental da pessoa. E aí, lua nova é lua de introspecção também. Então, quer dizer, essa introspecção fica quase que meio que ruminando. E aí prestar muita atenção para não ficar se atolando nisso aí. Mas fazer uma percepção, desenvolver uma observação para entender toda essa história, sobretudo com essa quadratura com Vênus. Quadratura é outra oposição e desafio que fica frente a frente, falando da necessidade de uma conversa. Quadratura é um desafio de 90 graus que vai entendendo esse desafio à medida que vai vivendo ele. Então, aqui é uma quadratura com Vênus em Áries, está mostrando uma dificuldade nessas relações, nesses relacionamentos, nesse ambiente familiar e também com as amigas, com as amizades, com o social e com o coletivo, emocionalmente, sentimentalmente falando. E aí entender os valores, porque Vênus rege Touro, valores, e Vênus rege Libra, relacionamentos. Em Áries pode ter uma animosidade aí, uma discussão acalorada, uma dificuldade e uma certa agressividade aí nesse emocional, nesse sentimental. Então presta muita atenção para procurar manter a harmonia e o equilíbrio. Vênus é regente de Libra.
e de acordo com os bons valores. Vênus, quando eu falei manter a harmonia e o equilíbrio, Vênus regente de Libra. E os bons valores, Vênus regente de Touro. Percebe? Ali quando vai para o trígono com Saturno no início de Áries, e Vênus e Netuno ali também no início de Áries, e os dois fazendo conjunção, então e com muita paciência, muita prudência, muito respeito, muita responsabilidade, uma ação nesse sentido e com esses valores, com essa estrutura do respeito, da responsabilidade, da paciência, e também dissolvendo o ego, Netuno em Áries, percebe? Para dar conta de desenvolver o caminho com humildade, com fé, com sensibilidade, para dar conta desses desafios aí. Entende? E hoje, especialmente hoje, Mercúrio está fazendo uma conjunção exata com o Sol. Mercúrio, que é o regente dessa lunação que começou no dia 27/5. Então, Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem. E está falando nessa regência com Gêmeos da comunicação. Então, prestar atenção na comunicação com relação a esses desafios. E na atenção com essa comunicação, sobretudo com esses desafios para a comunicação não ficar agressiva, favorece a comunicação nesse lado ali saudável, de trígono com Saturno e Netuno, e nesse lado saudável desse sextil com Urano em Touro, quer dizer, promove as mudanças através de uma boa comunicação, através de uma boa fala. Entende? Na regência com Virgem, Mercúrio regendo Virgem, organiza através de uma boa fala, desenvolve essa boa fala, essa boa conversa e desenvolve a organização. Junto ali com o Sol, não é? Esse Mercúrio em conjunção com o Sol, que é o regente de Leão, então a mente fica muito criativa, pode ficar também generosa. Percebe que Leão, Sol rege Leão. Então, prestar atenção ali nessa energia mental muito poderosa hoje, por conta dessa conjunção de Mercúrio com o Sol em Gêmeos, uma conjunção exata. Mercúrio em Gêmeos em conjunção com o Sol em Gêmeos. E ali, ó, esses dois fazem um trígono com Plutão, o mesmo que está fazendo já uma oposição, finalzinho de Câncer, à medida que vai para Leão, aumenta essa oposição com Plutão em Aquário e a Lua no final de Câncer indo para Leão. Então, esse Mercúrio e Sol está fazendo um trígono ali com Plutão. Então, aproveita e vai para o lado saudável dessa comunicação, refaça e reveja os assuntos que Plutão retrógrado está pedindo ali em Aquário, né? Com o social, com as amizades, com as amigas, com os amigos, ali com os familiares, na Lua em Câncer, e através dessa capacidade de uma comunicação afirmativa, clara, correta, coesa, com o mental ali muito forte, muito dinâmico, promova as mudanças, as transformações, as transmutações e as regenerações de acordo com o Plutão retrógrado está pedindo ali para rever e reavaliar junto com as amigas, os amigos, o social e nesse desafio junto com a família, com o lar, com a casa, com o corpo, com o emocional, com o sentimental, porque aí sai dá conta melhor desse desafio ali, ó, dessa quadratura dessa Lua com Vênus em Áries. Entende? Então, é um dia assim que tem esses desafios aí muito forte, mas tem essas possibilidades aí, sobretudo, dando muita atenção com o mental hoje, porque ele está muito dinâmico para falar, para ler, para escrever, para escutar, para comunicação de uma maneira geral. Então, assim, comunique com confiança, com assertividade, mas com generosidade. Entende? Com tranquilidade,
clareza, sem a necessidade de impor, porque conjunção é muito poderoso, é muito forte. E no caso aqui é Mercúrio e o Sol, o mental e o ser da pessoa. Percebe? E o mental aqui está dinâmico. Então, dá clareza nos entendimentos. Percebe? Então, não precisa agredir. Fale o que tem que falar com clareza, para ficar bem entendido, sobretudo aqui nessa relação dos desafios aqui. Ó. Na quadratura ali, vai com calma. A história das relações, dos relacionamentos, dos valores, para esse emocional, inclusive, não ferir, não ser ferido. Entende? Porque à medida que essa lua entra em Leão, sobretudo o horário de Brasília, lá para as 17 horas e 18 minutos, essa oposição com Plutão ali retrógrado no Aquário, ela fica mais intensa, mais forte. Beleza? Então vamos com certo cuidado aí, porque é semana de semear, de plantar e de introspecção. Faça uma introspecção para entender bem quais são as boas sementes para fazer uma boa plantação, um bom e ótimo semear dessa lunação em Gêmeos, que começou no dia 27/5 agora. Então, a onda é o mental, a comunicação, as falas. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Se quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, ou se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem para saber como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, via web, online, certo? Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais.